Então vamos lá, estamos gravando nosso bate-papo e hoje nós vamos falar, no nosso encontro de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre relacionamentos, né. O que acontece, gente, dentro do nosso convívio social, nós somos pessoas, o o ser humano, ele é um ser sociável, tá. Ele pode viver sozinho? Até pode, mas ele vai ter um grande problema se ele viver sozinho, tá. Porque nós precisamos de outras pessoas no nosso dia a dia. Quando você vai na padaria, você precisa do padeiro. Quando você vai no borracheiro, você precisa do cara lá que troca. Quando você vai no posto, aqui no Brasil, você precisa do frentista, né. Independente aonde você for, você precisa de alguém, tá. E aí, nós precisamos nos manter esses níveis de relacionamento. E aí nós temos vários tipos de relacionamentos, tá. Temos o nosso relacionamento amoroso, temos nosso relacionamento com nossos pais, com os nossos irmãos, com nossos filhos, quem tem filho, e os nossos relacionamentos interpessoais, com colega de trabalho, com chefe, e aí por aí vai. O que acontece, tá? Eh, Dentro das pesquisas que eu fiz, as pessoas elas têm, um uma visão talvez um pouco diferente do que é o relacionamento. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade com ansiedade, com depressão, independente qual seja o transtorno que ela venha a ter, ela acredita que o parceiro, que a parceira dela, ele é obrigado a ajudar ela. E vamos pensar um pouquinho, porque assim, falando de um casal, quando um membro do casal passa por um desafio, o casal passa pelo desafio, não é uma pessoa só que passa. Talvez você tenha escolhido mal, tenha escolhido errado, e a pessoa que está com você, ela não esteja sentindo tanto quanto você, ao ponto dela não conseguir te oferecer o mínimo possível de ajuda. E aí foi uma escolha ruim que você fez e não tem o que fazer. Mas normalmente as pessoas elas quando passam por um problema, o casal passa por um problema. Por exemplo, um problema financeiro. O casal sofre problema financeiro. Não é a esposa que tem um problema financeiro, ou o marido tem um problema financeiro, é o casal que passa por isso. A gente vem mudando, vem percebendo uma mudança na nossa sociedade, aonde há 20 anos, 30 anos a mais, né, para trás, o homem ele era o provedor majoritário das famílias no Brasil, no mundo de um modo geral. Isso vem mudando, tá. Hoje, tem muitas famílias que têm a mulher como mantenedora da família, né. Às vezes ganha até mais que o marido, ou muitas das vezes, passa-se longos meses, aonde o marido ele acaba não tendo uma renda, e acaba tendo assim, ficando com que a mulher ela acaba bancando. Tá, aqui nós temos várias situações que a gente poderia ramificar e mergulhar, mas não é intuito aqui hoje, tá. O intuito não é a gente mergulhar tão profundo nesse processo, porque nós temos algumas questões para poder falar, tá. E uma delas, que eu quero deixar claro para vocês aqui, é o seguinte: quando um membro do casal, ele passa por um desafio, o casal passa por um desafio. E não dá para você olhar para mim assim e falar: "Ah, Natan, o meu marido não me ajuda, a minha esposa não me ajuda". Você precisa entender uma coisa, ele também precisa de ajuda para poder lidar com o que você está lidando. Porque não é todo mundo que consegue, ter o mínimo de conhecimento para poder te ajudar quando você está em crise. Quando você está com uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, uma crise de pânico, onde você começa a ter taquicardia, talvez, e aí você fala assim: "Ah, mas o meu marido não me ajuda". Talvez ele não te ajude porque ele não sabe. A tua esposa talvez não te ajuda porque ela não sabe que precisa te ajudar, não sabe que você precisa de fato de ajuda. E aí, nós vamos culpá-lo porque ele não sabe? "Ah, mas eu estou passando mal, é obrigação". Não, primeiro, ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém tem essa obrigação, tá. O teu marido não é obrigado a te ajudar, a tua esposa não é obrigada a te ajudar, o teu filho não é obrigado a te ajudar, a sua mãe não é obrigada a te ajudar. E aí dessa forma, o que acontece? Nós vivemos numa sociedade aonde nós estamos acostumados a terceirizar o que eu tenho que fazer, eu terceirizo e mando para minha esposa. "Olha, Valdirene, você tem que resolver esse problema para mim". Não, mas ela não é obrigada a fazer nada isso para mim, entende? E aí a gente vai caminhando da seguinte forma, eh, o
nosso lar, que deveria ser o nosso porto seguro, o nosso lugar na face da terra, o nosso paraíso na terra, ele acaba se tornando um grande problema. Ele acaba se tornando um lugar de guerra, porque você entra num modo de ataque contra alguém que não sabe o que fazer para poder te ajudar, não sabe o que fazer para poder te orientar. Por quê? Talvez na comunicação de vocês não houve essa preparação. Falar, olha, quando eu estiver passando por isso, faz isso. Quando eu passar por tal coisa, faz aquilo, né? Ah, eu estou com tal dificuldade aqui, Natan. Por exemplo, ó, quando eu tiver com TPM, me dá chocolate. Quando eu tiver sentindo dor no peito, me leva para passear. Quando eu tiver, de repente, com dor de cabeça, me dá um dipirona, me dá um AS, me dá um remédio de farinha, só para eu poder acreditar que você está cuidando de mim. Isso são combinados, tá? A gente fala o seguinte, dentro dos nossos acompanhamentos de relacionamento, né, eu e a Adriane, a gente conversa muito sobre essas coisas, e a gente fala assim, olha, o que funciona para um casal A, ele pode não funcionar para o casal B. Por quê? Porque existem combinados. E aí, vocês precisam fazer os seus combinados. Qual é o combinado que você tem no seu casal? Ah, Natão, o meu combinado no meu casal, aqui com o meu esposo, com a minha esposa, é de que eu faço o almoço e ele lava a louça. Beleza. Se funciona para você, ótimo, tá? Ah, não, o meu combinado é que ela faça tudo e eu só trabalho em casa. Legal, se a tua esposa aceita isso, maravilha. Não existe certo, não existe errado, existe combinados. Combinou? Tá bom para você? Tá bom para ele? Ótimo, bacana. Vai para frente. Aí você consegue eliminar grandes conflitos em casas e aí você consegue ter um ambiente mais ameno. Por quê? Porque o nosso lar, a pessoa com quem nós escolhemos a dividir a vida, essa pessoa, ela precisa encontrar em nós, em mim, precisa encontrar em você, um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade. Tá, e como que você vai conseguir fazer isso? Simples, não criticando, não apontando o dedo, não xingando, não brigando, não jogando as suas verdades para a cara da pessoa, entendeu? Por quê? Porque as verdades elas não existem. A verdade é apenas o seu modo de ver as coisas, é o seu modo de perceber. E da onde que vem esse modo de ver? Da onde que vem esse óculos cor-de-rosa? Tá? Nós falamos muito aqui nos encontros anteriores, de que você vem de uma família cheia de dor, cheia de trauma, cheia de dor, cheia de trauma, e o que acontece? Essa família da onde você nasce faz com que você perceba o mundo ao seu redor de uma forma diferente daquela pessoa com quem você convive. Imagina, um casal são duas pessoas que vêm de mundos opostos e acabam se encontrando e formando uma única família. E aí a gente temos um ataque à família tradicional no Brasil, de modo que a mulher, uns falam que a mulher não pode trabalhar fora, outros falam que o homem tem que ser o líder da casa. E aí o pessoal fica brigando, levantando bandeira. Gente, independente do que o pessoal pensa lá fora, frisa aqui, a sua família é você quem faz. Você precisa saber o que é importante para você. Ah, eu poderia falar aqui para você o seguinte, olha, o papel saudável para a mulher deveria ser tal coisa. Por quê? Porque a constelação sistêmica familiar, ela determina um papel que seja saudável. Também determina um papel para o homem. E a gente vai conseguindo ver, por exemplo, alguns padrões masculinos por aí, onde a gente vê que o homem ele não tem uma condição de conseguir fazer com que a mulher sinta atração física nele. E se ela não sente atração física nele, ela vai sentir atração física em outra pessoa. Porque se você não sente atração física no seu parceiro, se você não sente atração física na sua parceira, você vai sentir atração física por alguém. Se você não é apaixonado por quem está com você, se você não sente, a palavra correta é tesão. Se você não sente tesão com quem está ao seu lado, você vai sentir tesão com quem está longe de você. Por quê? Porque você vai se apaixonar por aquilo que você idealiza de alguém. E aí você precisa trabalhar esse processo. Porque muitas das coisas faz assim, ah, Natan, eu não sinto tesão nele porque ele é um ogro, ele é um babaca, porque ela é uma respondona,
porque ela briga comigo porque eu deixo a toalha em cima da cama, eu não posso deixar a minha meia no sofá por 3 dias que ela já quer me matar. Gente, tudo depende dos combinados. E aí, o combinado, a gente pode praticar um outro conceito bem legal de macho, que é uma comunicação não violenta. Claro, não vai dar para eu poder explicar para vocês tudo isso aqui hoje, não é nem esse o intuito, mas é para que vocês consigam entender o seguinte: tá, Natan, eu preciso de paz na minha vida. Aonde que eu vou encontrar essa paz na minha vida? Ela começa na tua casa. Eu tenho filhos. Vamos tirar os filhos da equação, porque senão fica muito complicado. Porque tem filhos e filhos. E numa geração onde a gente tem um número de divórcios muito grande, pessoas que vêm de outros relacionamentos, muitas famílias hoje são compostas por, a gente chama de família fragmentada. Ou seja, eu tenho filho de outro relacionamento, por exemplo. Meu filho tem 15 anos, não convive comigo, mora lá em Sorocaba. Natália é de Sorocaba, ele mora lá na Zona Norte, Natália. Então, o que acontece? E aí, quando o meu filho ele vem passar um período aqui comigo, ele traz para minha casa, aqui em São Paulo, todo o sistema de crença que ele tem com a mãe dele, que ele tem com o padrasto dele. E aí, ele entra em choque aqui na minha casa. Porque como a gente vive aqui é diferente da forma que a mãe dele vive lá. Né? E aí vocês percebem como tudo isso vai gerando um atrito. Então, vamos lá. Vamos focar assim, só no casal. Tá? Como que eu posso ser feliz com quem eu estou hoje? Começa respeitando. Começa aceitando a pessoa como ela é. Porque assim, ó, imagine no primeiro dia que você conheceu essa pessoa. Como que foi? Você se preocupou que não, se for assim eu não quero, se for assim, não. Não foi isso que você pensou. Você simplesmente olhou, se apaixonou, saíram, teve os seus encontros, talvez transaram no primeiro encontro, no segundo, isso não é importante, isso é irrelevante dentro da vida de um casal. E você vai percebendo o seguinte, que, Natan, mas ele mudou. Claro que mudou. Ele está talvez 20 anos mais velho. Você também. Todos nós envelhecemos. Eu estou há 6 anos com a Valdirene, eu sou um homem totalmente diferente que eu era 6 anos atrás. Hoje, talvez eu tenha um controle melhor das minhas emoções que eu tinha há 6 anos atrás. Valdirene também tem todo um processo diferente. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha nossas crises de ciúme, que a gente não tenha nossas crises de insegurança. Por quê? Porque essas crises, elas têm origem em todos os nossos traumas familiares. Lá atrás, na sua concepção, quando você foi concebida, ali já começa as suas crises. Ali já começa todo um processo, porque talvez o teu pai não te queria, talvez a tua mãe não te queria, e aí você não sabe disso, você só cresce de uma forma achando que todo mundo quer te largar, achando que qualquer briga, as pessoas querem ir embora, qualquer briga, a pessoa quer te jogar pela janela, e não é bem assim que funciona. Às vezes a pessoa só está irritada naquele momento, mas não é com você, mas como você que está ali na frente, ela vai descascar na tua orelha. Mas ela não está brava com você. É que você deu azar de estar na frente de alguém que está louco da vida. E aí? Nós precisamos entender. Cara, então, Natan, você está dizendo o que para mim? Que quando a pessoa que está comigo, ela começa a exagerar na dose, eu tenho que ouvir calado? Sim, você tem que ouvir calado. Sabe por quê? Imagina, tá lá, o carro pegando fogo. Em vez de você pegar o extintor de incêndio, você joga um balde de gasolina, você vai pegar fogo junto com o carro. Não vai rolar, não vai ser legal. E aí, pega um copo d'água, se você não conseguir ficar quieta, e bebe. Segura. Segura a água o tempo que for necessário. Quando a pessoa ela oxigenar, passar um momento de raiva, aí você conversa. Aí você consegue ter uma conversa. Porque, olha, no momento de discussão, às vezes tem pessoas que ela só quer jogar na tua cara as verdades dela. Essa é uma realidade, tá? Mas você escolheu estar com essa pessoa. E as pessoas não são figurinhas da Copa do Mundo que você vai lá, eu tenho uma figurinha repetida, vamos trocar? Gente, quem faz isso é criança. Nós vivemos num mundo hoje onde nós trocamos de pessoas como se estivesse trocando figurinha no shopping, né? E aí, aquela pessoa ela perdeu tudo aquilo de bom que te conquistou,
que fez você se apaixonar por ela, lá no começo do relacionamento, porque ela tá brigando com você hoje, porque ela tá brigando com você, Natan, mas faz 10 anos que essa pessoa faz o mesmo padrão. Tá, nesses 10 anos, o que você fez para poder ajudar ela a poder lidar com suas questões emocionais? Porque ela também precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, ele também precisa. Percebe uma coisa, num casal, quando um dos membros tem algum tipo de transtorno, os dois têm. Os dois passam pelo mesmo processo. Ah, mas a minha esposa foi diagnosticada com depressão. Então, marido, você também vai passar pelo mesmo processo de depressão. Porque você vai ver a tua esposa triste, você vai ver a tua esposa chateada, você vai sentir todo aquele clima. Se você não sentir tudo isso, é porque você não tem uma conexão emocional com ela. E aí? Nós precisamos rever esse processo. Você vai largar a mulher lá chorando no quarto uma semana? Não tem como, cara. Seja homem, uma vez na vida, entendeu? Senta lá do lado dela e não fala nada. Só esteja presente. Só esteja presente. A mulher, ela quer ser ouvida. Porque ela quer falar, quer jogar para fora. Talvez, ela queira que você fale com ela, que você brigue com ela. Mas não caia nessa armadilha, Bino. Não caia nessa armadilha. Deixa ela falar, porque você calado vai estar errado. Deixa ela falar, ela tá brava, ela tá nervosa, ela precisa soltar para fora. Mas ela vai brigar com você, que, cara, você tem que falar, você não fala nada. Deixa ela falar. Depois vocês conversam. Porque no momento da briga, o nível de consciência da pessoa, ela desce. E aí ela não consegue raciocinar. O córtex pré-frontal fica sobrecarregado. Ela não consegue entender racionalmente qualquer coisa que você fale. Você deixa ela falar. Passou o estresse? Vamos lá. Olha, filha, aconteceu tal coisa. Fiquei chateado, aconteceu isso, isso. E aí vocês se acertam. Tá bom? E aí nós temos algumas situações. Vamos lá. Eu anotei aqui, dentro desse spoiler, né, que eu já passei com vocês, quais são as principais causas na briga de um casal. Tá. Primeiro, que eu já citei aqui, são traumas familiares. Tá? Você é criado numa família, você nasceu de uma família, teve seu pai, sua mãe, tem todo o histórico, até chegar hoje no ano 2023, quase chegando 2024. Legal, você está aqui. Não sei quanto tempo você está com essa pessoa, não sei se você está com essa pessoa, mas possivelmente você já teve algum relacionamento, porque nesse instante aqui comigo, eu não tenho nenhuma pessoa menor de idade, então você esteve já em algum relacionamento. Caso você não tenha tido nenhum relacionamento amoroso, você tem um relacionamento com seu pai, tem um relacionamento com seu irmão. Imagina, isso também funciona para os seus pais, porque teu pai não é obrigado a te amar, e nem a tua mãe é obrigada a te amar. Esse negócio de amor materno, a mãe faz tudo pelo filho, isso é uma invenção comercial do século XIX. Isso nunca existiu. Porque antes do século XIX, as mulheres tinham 20 filhos, 15 filhos, e morriam quase todos. Imagina, se a mulher ela tivesse esse amor que diz que existe, esse amor de mãe que existe hoje, onde a mãe vai fazer tudo pelo filho, há 200 anos atrás, o que iria acontecer? Ela não teria vida. Ela vivia em constante depressão, porque ela iria engravidar em depressão. Porque nasce a criança, morre, ela vai engravida, vai morrer, engravida, morrer. Para vingar uma criança ou outra, não era como é hoje, gente. Não existia. Eu estou falando de uma época onde não tinha parteira. Nós somos descendentes dessa época. E nós carregamos ainda esses traços lá de trás de que a mulher era oprimida. Mas só a mulher era oprimida? Não, os homens também eram oprimidos. A diferença é que os homens eram colocados como escravos para serviço braçal, iam para a guerra, e se não fossem para a guerra, eles escravizavam a sua esposa em casa, e aí tem todo um contexto. Não dá para nós colocarmos aqui e entrarmos numa briga sexista, de que a mulher é o gênero fraco, ela foi abusada na história e o homem é o gênero opressor. Não, todos nós somos abusados. Todos nós fomos abusados. A mulher foi abusada de um modo, o homem também foi abusado de um modo. E aí o que acontece? Todos nós chegamos hoje, no século XXI, com nossas dores ocultas e não sabemos de onde elas vieram. Nós só sentimos. E às vezes a pessoa não percebe que ela tem essa dor porque ela acorda pela manhã, está sempre atrasada, está sempre vendo afogando a sua angústia. O que é angústia? Angústia é quando você está num momento que você não sabe o que fazer.
Isso é angústia. Então, quando você chega para mim e fala, nos atendimentos, as pessoas falam: "Ah, Natan, eu me sinto angustiado, tô com um nó da garganta". Tá, isso aí pode ser um monte de coisa, mas não é angústia. Angústia, dentro do contexto filosófico, é quando você tá para tomar uma decisão e você não consegue tomar uma decisão. Você não consegue tomar uma decisão racional, porque emocional você já tomou. Antes mesmo de chegar o momento da decisão, a decisão já está tomada. Você só está postergando a tomada de decisão. Vou explicar para você, tá? Isso aqui precisa ser muito bem explicado. É assim, ó, o teu sistema límbico, que é o teu sistema emocional, ele vai reagir a qualquer impulso ao seu redor através das suas emoções. As suas emoções, elas vão reagir através de todo o sistema de crenças que estão dentro de você. Então a gente tem o nível ambiental, o nível comportamental, o nível de habilidades, o sistema de crenças e a gente vai indo. Então o sistema de crenças é que determina tudo aquilo como você reage ao mundo. E como que esse sistema de crenças é criado? Tudo aquilo que você ouviu dos seus pais, seus professores, dos seus pastores, dos seus padres, todas as pessoas que têm algum tipo de autoridade sobre você, fizeram com que você tenha esse tipo de crença. Por exemplo, uma crença que é fenomenal, que todos nós ouvimos e passamos por dificuldades na vida adulta. Não fale com estranho. Você ouviu isso quando criança? Tenho certeza. Falar com estranho é ruim. Ah, legal. Aí você passa a infância inteira ouvindo para não falar com estranho. Aí você completa 16 anos, quem tem menos de 40 anos passou por isso. Quando você completa 16 anos, a primeira coisa que falam para você é: você precisa trabalhar. E aí, como que você vai trabalhar? Você tem que falar com estranho para poder trabalhar. Mas como que você vai falar com estranho, sendo que você passou 16 anos da sua vida ouvindo? Não fale com estranho. E na primeira oportunidade, seu pai te joga para a rua, começa a brigar com você porque você tem que arrumar um emprego. Porque não aguenta mais bancar as suas coisas em casa. Como se colocar feijão e arroz em casa fosse alguma mordomia. Pelo menos na minha época, 16 anos, era isso que eu tinha, gente. Era arroz, feijão, arroz e ovo. Às vezes o ovo não tinha. Às vezes o arroz era carunchado. Às vezes não tinha feijão. Enfim, coisas da minha infância. Pode gente falar, lá vem o Natan com a história triste. Não é história triste, gente, é história. Eu vivi isso, né? Eu sou um menino que com 10 anos ia lá no lixão e catava a latinha, entendeu? Lá na cidade de Bofete, pegava uma bicicletinha, andava 15 quilômetros sozinho, com 10 anos. Eu sou uma criança que quando minha família ia viajar, eu ficava em casa cuidando da casa, passava 15 dias, 30 dias, já estava escrevendo, passava lá 15 dias, 30 dias sozinho em casa. Imagina, você deixar o teu filho com 9, 8 anos, cuidando da casa, porque a casa não podia ficar sozinha, mas deixava com uma criança. Eu era essa criança, ficava sozinho em casa. Hoje eu tenho quase 40, o ano que vem faço 40 anos, com rostinho de 20, coluna 120, mas tô aqui, sobrevivi. Agora imagina o tanto de traumas que eu tive, que eu passei dentro da minha infância, sendo largado para trás, onde toda a família ainda ia viajar, ouvindo, não fala com estranho, você fica sozinho em casa. Numa época que não tinha internet, numa época onde não tinha, não tinha celular, não tinha videogame, eu nem lembro o que eu fazia, gente. Eu só lembro de um episódio que eu matei um periquito de raiva, porque eu fui dar comida pro periquito, o periquito mordeu minha mão, eu acabei matando o periquito. Me perdoa, periquito, já faz isso, já tem 30 anos que aconteceu. Né? Eu sei que meu padrasto ficou louco comigo na época, não sei como me matou, mas eu lembro desse episódio, foi a parte traumática aí na minha infância. Beleza, então o que eu quero dizer para você é o seguinte, o seu contexto familiar, é o que trouxe você para que você fosse quem você é hoje. Se você olha para mim, vou falar de mim, se você olha para o Natan, e de repente o Natan está numa balada, vamos imaginar, eu não sou de balada, gente, eu sou um cara quieto, calmo. Olha, se fosse para eu conhecer a Valdirene numa balada, eu nunca iria conhecer a Valdirene, porque eu não vou em balada. Se eu fosse numa balada, seria para trabalhar, não seria para curtir, porque, primeiro, não gosto de aglomeração de pessoas, detesto estar num ambiente cheio de pessoas, não gosto de barulho, eu gosto do meu barulho, mas eu não gosto de barulho de terceiros. Meu, as baladas, pelo menos lá de Sorocaba, tocavam umas músicas ruins, cara. Umas músicas, um sertanejo de corno que era zica demais. Pelo amor de Deus. Mas outro dia a gente fala sobre o sertanejo de corno. Vamos lá. E aí a gente tem todo esse trauma faz com que você
seja quem você é hoje. Tá bom. Outros motivos que fazem vocês brigar como um casal. Dificuldade na comunicação. A dificuldade na comunicação é um processo que todos nós passamos. É um processo que todos nós vivemos uma situação muito delicada, porque, imagina, por causa dos seus sistemas de crenças, por causa de tudo aquilo que você vivenciou na sua vida até esse momento presente, você aprendeu que isso aqui é um copo de água, correto? Você possivelmente aprendeu. Mas uma pessoa que foi ensinada a tomar um gorote para poder saciar a fome, a tomar um gorote para poder aquecer no frio, ela vai olhar para isso aqui e vai imaginar que é álcool. São sistemas de crenças diferentes. São situações totalmente diferentes que nós vivemos. E aí nós vamos viver da seguinte forma. Precisamos entender que eu tenho que me fazer mais entendível possível. E aí na PNL, ela nos prega uma peça. Qual é a peça que a PNL nos prega? A PNL, ela diz, tem um pressuposto dela que fala o seguinte, que quem passa a informação, ele é responsável por quem a recebe. Eu não concordo. Por quê? Imagina, eu falo para você, putz, eu poderia fazer um negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, pegar um papel aqui. Eu estou pensando em algo, e aí eu chego para vocês e faço isso aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Calma aí, gente. O que é isso aqui? Vocês conseguem ver o que é isso aqui? Tá. Escreve no chat aí, o que vocês acham que é isso aqui? O que vocês imaginam que é isso aqui? Eu estou passando para vocês uma mensagem. Mas cada um vai imaginar uma coisa diferente. Vamos lá, quero ver o chat escrevendo. Hélice de avião. Passou longe. O que mais? Um relógio. Passou longe. O que mais? Mais alguém? Um furacão. Mais longe ainda. Um chocolate. Nossa, nada a ver. Agora você fala, como que eu posso... Ó, vou mostrar de novo para vocês aqui, vamos ver se alguém acerta. Como que eu posso dizer para vocês o seguinte, que quem passa a comunicação é responsável pela mensagem, sendo que cada um recebe a mensagem de uma forma diferente. Entende? Ah, Nathan, quer dizer então que o pressuposto da PNL tá errado? Não, eu só quero dizer que eu discordo dela. E eu mostrei aqui para vocês por que eu discordo. Porque o seu sistema de crenças, a sua forma de viver até esse momento presente, faz com que você veja as coisas da forma mais familiar para você. E sabe o que é isso? Vou mostrar para vocês. Sabe o que é isso aqui? É um mexicano andando de bicicleta visto de cima. Com aquele chapéuzão grandão. Você nunca ia imaginar que era isso. Entendeu? Ah, Natan, mas isso não é um mexicano. É para mim. Essa é a mensagem que eu passei para você. Entendeu? Agora, o fato de você não reconhecer que isso aqui é um mexicano andando de bicicleta, você vai falar assim, ah, Natan, você está comunicando errado? Não, eu só estou comunicando. Aí nós vamos alinhar. Vamos entender. Cara, o que você está querendo dizer com isso? Não entendi. Não sei o que é isso. Vamos perguntar, vamos questionar. Antes de eu tirar um pré-julgamento de que isso é algo errado, é algo correto, e eu vou para cima da pessoa que está comigo. Entendeu? E aí o que acontece? A gente a gente tira suposições o tempo todo. A gente não pergunta mais. A gente ouve áudios no WhatsApp em 2.0, tem pessoas que baixam o aplicativo para ouvir em 3.0. Vídeos no YouTube, se não for 2.0, não assiste.
Tem pessoas que não participam de live mais, né? Porque é chato, tem pessoas que é chato você ouvir, aí você precisa lá e pegar um e-book, aí você pega o e-book, faz 5 e-book, ó, já li 150 páginas, mas malemar sabe o título do e-book. A gente está sempre correndo, sempre buscando ter alguma coisa que a gente não entende. Ah, eu tenho leitura dinâmica, Nathan. Tudo bem, eu acredito que você tem leitura dinâmica. Mas na leitura dinâmica, você precisa ler pelo menos 3 vezes a mesma coisa, porque você vai lendo partes por partes. Aí você pega primeiro um contexto geral do negócio, aí você pega depois parágrafo por parágrafo, e assim você vai fazendo leitura, você vai meditando naquele processo. A leitura dinâmica não é você pegar, scrollar o seu celular, rolar para cima, pronto, próximo e-book, pronto, próximo e-book. Gente, não dá. É a mesma coisa de você ir lá pegar um livro, comprei um livro aqui esses dias, pegar um livro, por exemplo, esse aqui, não sei se vocês conhecem, eu vou julgar o livro pela capa, literalmente, eu vou julgar o livro pela capa, tá? Caibalion. O que é Caibalion? Entendeu? Eu sei o que é Caibalion. Mas quem não sabe, não vai comprar. Ou talvez, nossa, a capa é muito bonita, eu acho que eu vou arriscar. Beleza, comprou, jogou. Adianta ter um livro? Adianta você ter um conhecimento guardado, se ele vai ficar guardado aqui? Não adianta. E aí, trazendo para os nossos relacionamentos, a gente tem essa mesma dificuldade, essa falha na comunicação, de entender. Ouvimos, mas não compreendemos. Isso quando ouvimos. Por exemplo, tinha alguém buzinando lá fora, não sei se vocês estavam ouvindo aqui, né? Eu estava ouvindo alguém buzinando lá fora. Muita gente ouviu a buzina lá fora, mas a maioria das pessoas simplesmente ignorou a buzina. E faz parte do processo. Mas e se fosse algo importante? E se fosse algo para você? E se fosse alguma situação que tivesse aqui? Entende? E aí a gente vai caminhando. Porque a nossa mente, a gente está tão acostumado a sobrecarregar a nossa forma de ver o mundo, que a gente não consegue mais parar para respirar. Eu tive que fazer uma postagem de um vídeo ensinando a respirar. Acredita nisso? E é simples. Por quê? Porque a pessoa vivia em crise de ansiedade, e a crise de ansiedade, ela vai começar em você quando você tiver com a respiração irregular. Aí você regula a sua respiração. Em poucos minutos a ansiedade vai embora. Simples. Simples como voar. Legal, né? Eu gosto dessa frase. Show de bola. Falha na comunicação. Esse é um dos pontos. Um outro ponto, e esse talvez seja uma das grandes questões que fazem com que os relacionamentos comecem a ruir. Por quê? São pessoas que foram criados, talvez, porque tiveram tudo dos pais, os pais fizeram tudo para ela, ou porque não tiveram nada dos pais e acabaram crescendo da seguinte forma: são pessoas que querem as coisas do jeito dela. Se não for do meu jeito, não vai, Nathan. Eu quero a parede verde, não quero azul. Não tem negociação, não tem, não tem diálogo. E aí o relacionamento acaba entrando em atrito. Por quê? Porque quando você força uma situação dentro do relacionamento, você não abre espaço para um diálogo. Fala assim, eu quero ir para Sorocaba no final de semana, tá, e no outro final de semana, vou para Sorocaba de novo, e no outro, vou para Sorocaba de novo, eu não abro um espaço, não tenho uma barganha com a Valdirene, daqui a pouco a Valdirene, pô, Nathan, você casou com a mulher errada, você tinha que casar com o pessoal de Sorocaba, porque não de São Paulo. E aí a gente precisa, eu coloco o meu relacionamento em atrito quando a gente acaba não ajustando os nossos ponteiros, entende? E aí, como que é a situação? A gente precisa alinhar, precisa resolver as coisas para que tudo saia da melhor forma possível. Adianta a gente se apaixonar, morrer de tesão por alguém, sendo que no dia a dia a gente não consegue parar para ouvir, parar para conversar, parar para a gente poder trocar uma ideia sobre projetos, não sobre pessoas.
né? Tem aquelas pessoas, tem, eu não sei se vocês são aquele casal, aquele tipo de casal, brincadeira aí com as manicure, tá? Mas essa eu aprendi no Hermanoteu na Terra de Godard, não sei se você conhece, é uma peça de teatro, onde o personagem, o diabo lá, ele vai falar pro Hermanoteu assim, ó, vai ser manicure, rapá, porque fala que a manicure é fofoqueira, né? Conta a história dos outros. Esses dias eu percebi que realmente tem um fundo de verdade, gente, pelo amor de Deus. A Valdirene foi na manicure esses dias, ela conversou com o pessoal lá, ela sabia de histórias que meu pai, eu que morava lá, não sabia. A Valdirene ficou sabendo. Impressionante. E aí vamos lá. Pessoas que querem tudo do seu jeito. Cara, a- na PNL a gente tem um outro pressuposto que fala assim, ó. É, o mais flexível, ele domina o sistema. Todos nós vivemos no sistema. Eu não sei como está a sua visualização de tela aqui, tá? Por exemplo, para mim aqui no celular, eu deixei para poder ver as câmeras de vocês, quem está com a câmera aberta. No computador eu só estou vendo a minha, tá? Mas aqui com vocês, por exemplo, estou vendo aqui as câmeras de todo mundo. Alguns estão com a câmera fechada, com a câmera aberta, tudo bem, não tem problema. Aqui no meu celular eu vejo um sistema. Nós temos aqui algumas pessoas, eu vejo um sistema, tá? Agora, dentro desse pressuposto, funciona da seguinte forma, tá? Quando eu sou mais flexível, eu atraio mais vocês para o meu lado. Porque se eu for inflexível, eu vou fazer com que vocês, com o passar do tempo, vão se afastando de mim. Então, não adianta eu vir aqui, por exemplo, e falar sobre o que eu quero. Porque se eu falar sobre o que eu quero, eu poderia falar, putz, a gente comprou um livro novo, vamos estudar o Caibalion. Vamos estudar as leis divinas de Hermes Trismegistus, que foi escrito há 3, 5 mil anos antes de Cristo. Cara, é um conteúdo fantástico. Vai falar sobre gênero, vai falar sobre o mental, vai falar sobre o todo, vai falar sobre o ritmo, vai falar sobre as vibrações. Cara, é um negócio muito louco, coisa do terceiro mundo. Terceiro mundo, quero dizer outro mundo, tá? Porque Trismegisto é um negócio muito louco. Enfim, mas não, eu preciso falar aqui com vocês algo que seja coerente para vocês no momento. Por isso nós estamos falando sobre relacionamento, porque houve muitas dúvidas relacionadas com relacionamento que eu não consegui falar nos nossos encontros anteriores. Como esse é o nosso último encontro do ano, eu preciso falar hoje, porque senão eu não falo mais. E aí não tem como jogar para o ano que vem, sendo que a gente já tem uma demanda para agora. Então tá. Quer do seu jeito? Cara, então não se envolva com ninguém. Fica sozinho. Se você é dessas pessoas inflexível, fica sozinho, porque a pessoa que está com você vai pagar um preço muito alto para poder ficar com você. Se você é uma mulher inflexível, você vai transformar um homem num afeminado. Aí o cara, ele não vai ter condição de ser o masculino na relação. Aí você vai gerar uma outras questões, um problema muito sério, tanto na vida dele, na vida do seu filho e também para a sua vida. Mas esse é um assunto para um outro encontro, tá? A gente fala depois sobre energias masculinas, energias femininas e como funciona essa relação da mãe com o filho, do pai com a filha e vice-versa. E aí nós temos aí um outro ponto que eu tenho aqui, é interesses em comum. Qual é o segredo para a gente poder ter relacionamentos duradouros? Pessoas que busquem as mesmas coisas, tá? O que você busca em comum com seu parceiro ou com a sua parceira? Qual que é a questão que você quer viver para você, entendeu? O que vocês têm em comum? Ah, Natan, nós temos uma empresa. Legal, bacana, show de bola. Então, nessa empresa, vocês vão trabalhar aí para poder fazer ela crescer. Isso é fenomenal, tá? Ah, Natan, eu trabalho numa empresa, ela trabalha em outra. Tá, e aí, quando vocês estão juntos, vocês fazem o quê? Ah, ela limpa a casa, eu deito no sofá. Isso não é ter nada em comum, gente. Vocês precisam ter um projeto em comum. Precisam ter interesses em comum. Nem que seja fazer origami. Vocês reúnem 1 hora por dia e faz origami. Ah, origami é muito difícil, Nathan, não sei fazer. Faz cubo craft. Cubo craft é muito legal. Eu já fiz muito cubo craft. Nathan, não sei o que é cubo craft. Não sabe? Você vai lá no Google, escreve lá, cubo craft. Você vai ver lá Cubo Craft do Homem-Aranha, por exemplo. Você vai ver uns bonequinhos de papel mais ou menos desse tamanho assim, para você poder recortar, colar, ele fica no formato do Homem-Aranha. Cara, é muito legal, divertido fazer. Leva em torno de 1 hora, 2 horas, cada bonequinho para fazer. Eu já tive mais de 30 bonequinhos. Sim, eu
tive uma situação muito delicada. E aí a gente fazia esses bonequinhos para quê? Para poder ocupar a cabeça. Vamos lá, o que vocês têm aqui? Livro para colorir? Vamos ver o que vocês estão falando. Vocês estão comentando bastante aqui hoje. Mandala, legal mandala. É, lapada de orelha. Vamos lá. E aí a gente tem o seguinte. Como que nós vamos transformar o teu relacionamento, que talvez, se eu não vou pedir, tá? Mas se de repente eu pedisse aqui para vocês, olha, me dá uma nota para o seu relacionamento hoje, talvez algumas pessoas vão dizer que o seu relacionamento tá 2, 4. Poucas pessoas vão dizer que o relacionamento tá com 7, nível 8. Poucas, tá? Mas, imagina que você escolhe hoje, na data de hoje, mudar a tua história dentro da sua casa. Qual seria o primeiro passo a fazer? Ah, Natan, eu não sei o que eu vou fazer porque eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer porque o meu marido é um pé no saco, a minha esposa vive TPM, tomada de água estratégica. O meu filho, se você não tem esposa, não tem marido, talvez você tenha uma relação difícil com seu filho, a minha filha faz tal coisa, o meu filho faz tal coisa. Tá, imagina que numa relação, você tem que ter, numa relação sadia, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Se não tem equilíbrio, não tem relação. Entendeu? Faz sentido para você? Se não tiver equilíbrio, não consigo equilibrar uma caneta. Então não posso me relacionar com uma caneta. Não consigo equilibrar. Mas talvez uma régua, eu consiga. Ou talvez não. Tá equilibrado? Tá aqui. Alguém teve que ceder mais que o outro para ter um equilíbrio. Mas tá aqui. Numa relação, qualquer que seja, tem que ter equilíbrio. Vai bambear às vezes. Tudo bem bambear. Normal. É discussão, é briga, é conta, faltou comida, é cueca suja na cama, é o gato que fez cocô, é o cachorro que tá latindo do vizinho. Meu Deus do céu, tem uns cachorros que, pelo amor de Deus, os caras perturbam. Mas o cachorro às vezes não é teu, cara. Mas mesmo assim te perturba. Porque tem vizinho que tem o dom de perturbar. E aí a gente acaba, gente, vivendo isso aqui, ó. E no ponto que você não consegue equilibrar, acabou a relação. Entendeu? E aí, se acabou a relação, às vezes falta coragem para tomar uma decisão. E qual é a decisão que preciso tomar, Nathan, quando eu não consigo mais equilibrar? É a decisão de restaurar o seu casamento. E aí eu desenvolvi, cara, isso foi muito legal. Não dá para poder explicar para vocês aqui, que o tempo já está acabando, mas eu desenvolvi uma ferramenta muito bacana, que a primeira vez que eu fui explicar, cara, eu peguei um papel e escrevi aqui uns negócios, e cheguei para a Valdirene e fui explicar para ela, olha amor, escrevi assim, vamos fazer assim, ó, um desafio para casal, vamos ajudar uns casais com esse negócio. Tá, a primeira vez que eu expliquei para ela, a reação dela foi, você tá louco? Isso não vai rolar. Você não existe isso. Você tá doido? Que é o Q2X. Quem é mais antigo do projeto Nova Âncora já ouviu falar que nós já falamos sobre isso algumas vezes. Entendeu? O Q2X ele se baseia basicamente numa situação do seguinte: você começa dando duas qualidades da pessoa que está com você hoje. Amanhã você dobra, vai para 4. Depois você dobra, vai para 8. Depois você dobra, 16, 32, 64. E no sétimo dia você está em 128 qualidades. Nessa hora, a Vadiane olhou para mim e falou: você tá louco, você não tem tudo isso de qualidade. É só qualidade. A ideia do Q2X é focar só na qualidade. É isso mesmo, olha só o que ela escreveu no chat. E aí, os casais que a gente aplicou o Q2X e conseguiram chegar até o final do Q2X,
tiveram uma melhora no relacionamento fantástica. E aquelas pessoas que travaram, não conseguiram evoluir, o relacionamento não foi para frente. Então, assim, e aí eu queria falar com vocês, nesses minutinhos que faltam aqui, antes de acabar o nosso tempo, trazer para vocês o seguinte, de que amar, o amor, não é um sentimento, gente. Mentiram para você quando falaram que o amor é sentimento. Não é. Amor é atitude. É uma sequência de atitudes que você toma todos os dias, tá? Para você amar alguém, você precisa escolher amar alguém. E você vai amar essa pessoa fazendo com que ela se sinta bem ao teu lado. Se você não consegue fazer com que alguém se sinta bem ao teu lado, você não ama essa pessoa. Você não consegue viver com ela, não ama. Se outra pessoa, ela não te faz sentir bem ao lado dela, ela também não te ama. Ah, Natan, mas eu tô com um problema no meu relacionamento e as coisas não estão indo bem, o que a gente pode fazer? Cara, vai lá e faz uma terapia de casal bacana, procura um terapeuta que consiga te ajudar, consiga conversar e fala, ah, Natan, ele não quer fazer, pega esse vídeo aqui meu, depois eu vou deixar gravado no YouTube, e manda para ele. Manda para ela poder assistir e entender, sem você precisar falar nada. Ah, mas ele não quer assistir, então faça você por você. Sabe por quê? Porque nós fazemos terapia para conviver com quem não faz. Entende? Porque o mundo está cheio de pessoas doentes, pessoas travadas, pessoas que estão saturadas e elas não perceberam isso ainda. Vocês gostam de filmes de zumbi? Aquela série The Walking Dead, não sei se vocês assistiram, é muito legal. Mas se você não assistiu The Walking Dead, imagine aqueles filmes de zumbi, desde lá dos anos 30, essas coisas todas. O que acontece? O filme de zumbi, a simbologia por trás de qualquer filme de zumbi tem uma simbologia, tá? O que é? São vivos, que estão fugindo dos mortos, e com o passar do tempo, vivos acabam matando vivos. Mas essa parte esquece, porque isso aqui é parte do drama dentro do que o pessoal coloca nos filmes e nas séries. Mas a simbologia original é o seguinte, o vivo, ele foge de quem está morto, ele não consegue viver com quem está morto. E aí, nessa questão, quem são esses vivos? São pessoas que estão com um nível de consciência mais elevado. São pessoas... Ah, quer dizer que são pessoas iluminadas? Não, só são pessoas que estão com um nível de consciência mais elevado. Quem são os mortos? Quem são os zumbis nessa história? São pessoas presas em suas próprias dores. Pessoas presas em seus próprios traumas e não conseguem sair de lá. E aí, ele não tolera, ele não suporta a tua luz. O que ele vai fazer? Ele vai querer comer o teu cérebro. Ele vai querer acabar com a tua vida. Vai querer te deixar para baixo. Vai querer te transformar num zumbi como ele. E aí entra um grande desafio que todos nós lidamos dia a dia. Tá? Todos nós lidamos dia a dia. Que é o seguinte, é fazer com que o meu nível de consciência se mantenha num grau aonde eu consiga trazer uma luz grande para eu me manter sadio e conseguir, talvez, fazer com que a pessoa que está doente também se ilumine e fique sadio junto comigo. Entende? Gente, eu falei bastante hoje, estou com a garganta travando. Vamos lá. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Temos 8 minutos antes de acabar. Um de cada vez, gente. Todo mundo junto assim, eu não consigo ouvir. Só um de cada vez. Pode abrir o microfone e falar. Não? Vamos ver o chat, então, enquanto vocês criam coragem. O que vocês estão falando aqui? A Célia quer atacar desafio na cara. Não pode, Célia. Não pode. Desafio não, os defeitos. Os defeitos o Q2X é para aproximar, não é para afastar.
afastar, a gente afasta naturalmente. Não precisamos de um desafio, de uma ferramenta terapêutica para poder ver defeito. Isso a gente vê sem... Nós somos bons em encontrar defeitos. Nossa, é como? A gente consegue achar defeito em tudo. Até no jantar romântico a gente vai achar defeito. É. Mais fácil a gente falar o ruim do que o bom, né? Sempre, né? Sim, sabe por quê, Natália? Porque nós somos educados por nossos pais, nossa mãe, Isso. a olhar para o sexo oposto sempre no modo negativo. Porque assim, ó, eu não sei você, tá? Mas eu cresci com a minha mãe brigando com meu padrasto. Ela pegava prato e jogava, era comida voando. Imagina, eu com 3, 4 anos de idade, eu via feijão para um lado, arroz indo para outro, às vezes uma panela batia em todo mundo, entendeu? Eu cresci, eu cresci num ambiente nisso, né? Minha mãe ainda tem toda uma questão de agressividade, tem todo um processo que ela precisa trabalhar, mas no relacionamento era isso. E com o tempo, isso foi mudando. Mas nisso, já veio em mim essa questão dessa agressividade. Eu não sou um cara agressivo, mas eu tenho um irmão agressivo. Eu tenho um irmão, se deixar ele espanca a mulher. É um problema dele? Sim, é um problema dele. Ele precisa aprender a lidar com essas emoções. Por quê? Ele também vivenciou parte disso. E aí ele aprendeu o quê? Cara, eu preciso me impor fisicamente aqui. E aí ele acaba entendendo que se eu me imponho fisicamente, eu sou o mais homem, eu que mando na porra toda aqui. E aí as coisas... E não é bem assim que funciona. É, até um ano atrás, fez um ano, né, da minha mudança, né? Assim, vocês acompanharam lá, já fez um ano já. Nem parece que foi ontem, mas fez um ano. E faz um ano, cara, que eu não discuto, eu não sei mais discutir. Eu faço o que você falou, eu coloco água na boca, eu fico quietinha, a pessoa fala assim, viu, você não vai falar nada, você não vai quebrar nada, você não vai jogar nada. Não, não vou, eu não vou. Não, isso não me pertence, isso daí pertencia a sei lá eu quem. Pertencia à minha mãe, ao meu pai, pronto, vou jogar a culpa neles, coitados. É... Então, assim, é um ano, assim, se engolindo bastante água, pensando bem, deixando o outro extravasar, soltar, e é libertador, você tá assim, para mim tá sendo libertador, tô ótima nessa parte, assim, mas muita coisa eu sei mesmo como que é, de briga, Sim, isso, aquilo, é um pouquinho das programações que a gente tem, né? É sim. aquilo de falar com estranho, minha mãe falava assim, viu, depois que minha mãe separou, viu, o casamento não dá, não, casamento não é pra vida, não, você não tem que casar, não tem que isso. Então, não, a gente, né, a amiga magoou você não pode ter mais amiga. Não, não é porque um fez mal que a outra vai te fazer também, né? Sabe, Natália, um grande desafio que a gente percebe, inclusive entre os terapeutas, que assim, imagina você, mulher, tá com problema no seu casamento, e aí você vai falar com um terapeuta, ó, tô com problema no meu casamento, preciso de ajuda. Uhum. Mesmo se for mulher, dependendo da sua história, do seu contexto, a terapeuta, ela vai falar, separa do cara. Eu É, conheço, eu conheço gente que foi procurar ajuda com 3 terapeutas, as 3 falou, separa do cara. é complicado, né? Eu tive isso. A assistente social falou para mim, Natália, nesse um ano você vai mudar, eu sei que você quer mudar, tá mudando já, né? Você aceitou muita coisa. Então, amar é deixar partir. Cara, puta que pariu, mano. Desculpa o palavrão, mas como assim amar é deixar partir? Como que eu amo a pessoa e vou, tchau, eu te amo, vai embora. Não consigo ver isso. É Uhum. muito doido. Tem uma série na Netflix que a gente consegue ver uns padrões de comportamento. Chama Ultimato, dá uma olhada lá. Chega um Ultimato, vou casal, procurar. um quer casar, outro não quer casar. Eles vão lá dar o ultimato. Qual que é a regra do negócio? São 5 casais, um quer casar, outro não quer casar. E aí eles vão lá e trocam de casais.
Puta que pariu, loucura. Trocam de casais, vão morar junto por um período e depois destroca. Nossa, que B.O. Pensa, não, Eu assisti um filme quase assim. Dois amigos, dois casal, trocava nessa no caminho. Não podia ter relação. Mas não, alguém teve, porque engravidou. Nesse um mês só, que era para ficar um teste. Cara, um engravidou, outro casou, outro separou. Aí sei que o casal separou, cada um ficou com. Ai, Deus do céu, sim. uma loucura. Então, lá nesse Ultimato tá liberado tudo, né? Aí, enfim, Jesus. dá uma olhada lá, assiste. Uhum, vou ver, sim. Tem alguns lá que é bem legal e a gente consegue fazer. Gente, nosso Show. tempo aqui acabou. Esse foi o nosso último encontro desse ano, porque no próximo semana já é Natal, depois já é Ano Novo. E aí a gente vai ver como a gente vai fazer para desenrolar. Eu tenho algumas ideias, eu vou dividir com vocês ali depois, e a gente vai vendo como a gente consegue trabalhar em 2024, tá bom? É um prazer estar com Valeu. vocês aqui e a gente se fala Obrigada. lá no grupo Quarto de Guerra. Abraço, hein? Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.